Então, pessoal, bom dia para todos vocês. Se alguém notar algum problema na apresentação, avisa, por favor, imediatamente, que eu tive que trocar de computador. Felizmente, eu tenho backup de tudo, em tudo quanto é disco rígido, externo. Eu consegui recuperar esse conjunto de transparências. Se eu não estiver enganado, é até antes da pandemia. Então, na aula passada, a gente começou a estudar os problemas envolvendo a resolução desses problemas em coordenadas esféricas, utilizando para isso os modos TE e TM, em relação à direção radial R. E aí, aplicando a separação de variáveis, nós conseguimos resolver a equação de onda, a equação de Helmholtz escalar. E aí nós tivemos, para variação em R, as funções de Bessel esféricas, para representar a variação com ângulo θ. Com ângulo θ, nós chegamos nas funções associadas de Legendre, que, na minha opinião, vai ser a grande novidade aqui para vocês. E para a variação com a coordenada φ, nada mudou, continuam sendo aquelas exponenciais. Mudou só a letrinha, né? Ao invés da letra Ni e da letra N para representar múltiplos de φ, agora a gente vai usar o símbolo Mi, e se ele for inteiro, a letra M. E lembrando que essa solução da equação escalar não é a componente R dos potenciais vetores. Você tem que pegar essa solução da equação de onda e multiplicar pela coordenada R. E aí, ao invés de multiplicar por R, nós multiplicamos por K vezes R. E vamos adotar, como faz o livro do Harrington, nosso livro-texto, a notação do Shelkunoff. Ao invés de trabalharmos com a função de Bessel esférica multiplicada por KR, nós definimos uma função de Bessel com um circunflexo em cima, que nada mais é do que a função de Bessel correspondente multiplicada pelo argumento. E é essa função do Shelkunoff, ou seja, a função de Bessel esférica multiplicado pelo argumento, é que você tem que substituir naquelas tabelas que vão te dar as componentes vetoriais do campo elétrico e do campo magnético em coordenadas esféricas. Tá? E aí, inclusive, demos algumas dicas, né, de como escolher essas funções antes de começar a resolver o problema, né, sempre com o intuito de facilitar, de encaminhar a solução e tentar obter a solução com o menor número de passos, de equações que for possível. Então, antes de prosseguir aqui na apresentação, resolvendo o primeiro problema em coordenadas esféricas, que vai ser exatamente a cavidade esférica, quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente viu na aula passada. Então, vamos começar aqui, ó. Nosso primeiro problema é a cavidade esférica. O que é isso? É uma esfera com uma parede condutora elétrica perfeita, de raio A. O problema é o problema interno, tá? O problema, a região externa, não é do nosso interesse. Então, em R igual a A, você tem um condutor elétrico perfeito. Como você já sabe, as condições de contorno nessa parede as componentes tangenciais do campo elétrico nulas. E vamos começar resolvendo para os modos TE em relação a R. No próximo slide, a gente faz para os modos TM. Então, antes de prosseguir, uma pergunta para vocês. Nessa esfera, na parede esférica, quais são as componentes tangenciais? Quais são as direções tangenciais? Θ e φ. Θ e φ. Já que R, ou melhor, nesse caso, como é o problema interno, menos R é a direção normal, então as tangenciais são as demais, são as componentes θ e φ. Então, na hora de obter os campos, nós vamos impor o Eθ e o Eφ
nulos quando R for igual a A. Vocês vão ver que não fossem as funções, os harmônicos esféricos, né? E as funções de Bessel esféricas, esse problema da cavidade é até mais simples que as outras cavidades que estudamos. Porque a condição de contorno está só numa parede, R igual a A. É só uma condição de contorno que vai ser imposta aqui para resolver o problema. Então, a gente vai começar pelo modo TE, potencial vetor, como sempre, né? Potencial vetor magnético nulo, e componente R do potencial vetor elétrico, dada por essa função FTE, pela 89ª vez. Esta função F não satisfaz a equação de Helmholtz. Quem satisfaz é a solução da equação de Helmholtz, perdão, quem satisfaz a equação de Helmholtz é esse F dividido por R. Ou seja, o F é a solução da equação de Helmholtz multiplicado por R. E por isso vamos usar aqui, daqui a pouco, a notação do Shelkunov para representar a variação em R dessa componente do potencial vetor. Então, daquilo que a gente viu, das dicas que vimos anteriormente, esse vai ser, né, o nosso potencial. Aqui eu mexi um pouco na notação, eu estou representando como um somatório de modos, né? Anteriormente eu usava assim, modo. Isso aqui, enfim, eu coloquei o seguinte, isso aqui é para você identificar que o campo TM que você tem aqui, TE, perdão, que você tem aqui dentro, é um somatório desses modos. Cada par MN é um modo TE diferente, tá? Então, como eu escrevi desse jeito, talvez não devesse, mas aqui está o somatório das soluções TE. E aí, o que eu fiz aqui? Em relação à coordenada φ, repare que nós temos periodicidade. A figura não é muito boa, mas lembra que isso aqui é um problema tridimensional. Em torno do eixo Z, nós temos periodicidade em relação à coordenada ao ângulo φ. Quando a gente dá a volta em torno do eixo Z, lógico, sempre dentro da cavidade, a gente volta para o mesmo ponto. Logo, aqui, o mi aqui é inteiro, e a gente vai usar a letra M. Por causa da simetria circular, eu não tenho como saber, a não ser depois que eu estabelecer quais são as fontes que geram esses modos no interior da cavidade. Neste ponto, neste momento, eu não tenho como estabelecer qual a combinação de seno e cosseno que eu vou usar. Então, eu vou deixar indicado desse jeito. Algo parecido já tinha acontecido antes com o guia circular. Então, pelos mesmos motivos, nós vamos deixar indicado desse jeito. Uma combinação de senos e cossenos. Essa combinação linear de seno de Mφ com cosseno de Mφ, a gente define só depois que as fontes forem estabelecidas. Se alguém tiver uma pergunta, me interrompe enquanto eu estiver falando. Então, repare, a ordem da função associada de Legendre eu já coloquei inteira aqui, M, é o mesmo M daqui. Em relação à variação com θ, repare que tanto θ igual a zero, aqui, olha o cursor, tanto em θ igual a zero como θ igual a π, estão presentes no meu problema. Eu não posso usar a função, eu vou omitir o termo associado, toda vez função associada de Legendre. Vou falar função de Legendre, tá? Mas é função associada de Legendre. Então, eu não posso usar a função de Legendre de segundo tipo, aquela da letra Q. Então, eu vou usar apenas a de primeiro tipo, cuja a ordem, eu já sei que é inteira, eu coloquei M aqui. O grau, Ni, também tem que ser inteiro. Por quê? Porque tanto θ igual a zero como θ igual a π estão presentes. Então, quando os dois ângulos θ igual a zero e θ igual a π estão presentes, além de eu não poder usar a função de Legendre de segundo tipo, só de primeiro tipo, o grau Ni é inteiro. Então, eu já estou usando a letra N aqui. E os modos dessa cavidade vão ser distintos, né? Entre outras coisas, pelo par MN. Cada MN vai corresponder a um modo diferente, junto com os autovalores que vão sair daqui de dentro da função de Bessel, por causa da condição de contorno que tem que ser imposta
aqui em R igual a A. Então, em relação a θ e em relação a φ, alguma pergunta? Bom, na função de Bessel, lembrando que aqui não é a solução da equação de onda, mas sim a componente R do potencial vetor. Eu estou usando aqui a notação do Shelkunoff. Então, aqui nós temos a função de Bessel esférica, de ordem n, porque eu já sei que n é inteiro. Então, eu já estou colocando aqui o n inteiro, multiplicado pelo argumento. Então, ao invés de escrever desse jeito, a gente vai usar a notação do Shelkunoff. Argumento K vezes R. Aqui não tem K índice R, não tem K índice θ, não tem K índice φ, é só K, K vezes R. E como a origem faz parte do problema, não podemos usar funções de Neumann, funções de Hankel. Então vai ficar só a função de Bessel propriamente dita. A função de Bessel de Shelkunoff, tá? Não é aquela função de Bessel que a gente estudou antes em coordenadas cilíndricas. Então, toda vez que você vê o chapéuzinho aqui em cima, é aquela usando a notação de Shelkunoff. Então, esses são os modos TE que a gente vai determinar. Só está faltando achar, né, os autovalores que fazem com que a condição de contorno seja imposta, estabelecida em R igual a A. Fora isso, M e N vão de 0 até infinito, ambos, desde que um deles igual a 0 não te forneça a solução trivial. Até aqui, alguma pergunta? Alguém dá um ok aí, só para dizer que está tudo funcionando perfeitamente? Ok. Beleza, obrigado. Então, não se esqueça, essa função de Bessel com o chapéuzinho em cima, na verdade é K vezes R, vezes a função de Bessel esférica correspondente, que, por sua vez, está relacionada àquela função de Bessel que a gente estudou em coordenadas cilíndricas, que é a função de Bessel propriamente dita, através desta relação aqui, Então, cuidado, quando tiver, não sei se vai ser aqui o caso, mas se não for aqui, vai ser no próximo. Quando tiver derivada em relação a R, é derivada em relação a isso aqui, É derivada em relação a isso aqui. Tá? Então, prosseguindo. Condição de contorno em R igual a A, condutor elétrico perfeito, componentes tangenciais θ e φ nulas nessa parede. E aí, aqui eu repeti, para não ter que voltar lá atrás, aqui está a tabelinha dos modos TE, e eu só coloquei aqui as componentes do campo elétrico, que é o que eu preciso para resolver o problema. Então, repare, tanto θ como φ tem que ser nulos quando R é igual a A. E aí eu olho aqui para a relação e, felizmente, nenhum deles aqui depende da derivada em relação a R. Um depende da derivada em relação a φ, o outro em relação a θ. Ou seja, quem tem que ser zero, né, para atender as condições de contorno é simplesmente essa função de Bessel aqui. E não a sua derivada. Então, a função de Bessel, de ordem n, a função de Bessel esférica, perdão, de ordem n, tem que ser zero quando R é igual a A. E isso vai me dar os valores de K dos diferentes modos. Observe que a função de Bessel esférica, ela oscila. Então, esta equação aqui, ela tem infinitos zeros, que você ordena. Eu não sei qual é a letra usada aqui, mas, por exemplo, pode ser que seja usada, deixa eu dar uma colada aqui embaixo, a letra P. Então, P vai indicar o zero dessa função de Bessel esférica. E aí você ordena P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3, de maneira que o modo TE vai ser classificado pelo triplo PNM. PNM. Voltando aqui, vamos usar, se não me engano, é a mesma notação do Harrington. Esse UNP é o pésimo zero da função de Bessel esférica de ordem n. Ou seja, o valor do m não interfere no cálculo do u. Ou seja, independente do valor do m, o u vai ser o mesmo.
Ou seja, nós vamos ter aí uma infinidade de modos degenerados. Modos distintos, porém com a mesma frequência de ressonância. Porque para a frequência de ressonância, para obter o valor do K, basta ele só depende do N e do P. Tá? Não quer dizer que modos com M diferentes sejam iguais. Não, eles são distintos, só que eles vão ter os mesmos autovalores, consequentemente, a mesma frequência de ressonância. Como assim frequência de ressonância? Como sempre, a física não muda, o que muda é a matemática. Como sempre, uma cavidade, cada modo, se ela não tiver perdas, cada modo só pode existir numa certa frequência, que é a frequência de ressonância. E como é que você obtém? Desta equação. Ó. Lembra que K é ômega raiz de μ epsilon. Então, se você passar o μ epsilon, o A, para o outro lado, multiplicando o zero da função de Bessel esférica, você vai ter uma fórmula para a frequência de ressonância. E como é que eu sumo com isso daqui? Putz, grilo. Alguém pode me ajudar? Como é que eu sumo com essa barra aqui de baixo? Não era para ela estar aqui. Pô. Enfim, a fórmula que você tem aqui de baixo, eu peguei, lembrando que K é ômega raiz de μ epsilon, então eu peguei o A, que ele deveria aparecer aqui. O A está aqui, ó. O A. O raiz de μ epsilon eu já pus aqui. Aí ficou o ômega do outro lado. O ômega é 2πf, então eu passei o 2π também aqui para baixo. E isso é a frequência de ressonância dos meus modos TE em função dos índices N e P. E aí a gente precisa de uma tabela. Não é? Tem uma no Harrington, na página 270. Como são os zeros da função de Bessel esférica, vocês também encontram tabelas, por exemplo, no livro do Abramovitz. Então, dada a ordem da função de Bessel, ela oscila, você vai ter infinitos zeros, aí você vai ordenando o primeiro, P igual a 1, o segundo, P igual a 2, e por aí vai. Então, a frequência de ressonância depende do N, depende do P, mas não depende do M. Então, você vai ter aí vários, infinitos modos degenerados, com a mesma frequência de ressonância. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? E alguém sabe como tirar essa barra daqui? Ó? Lembrando que eu não estou no meu computador, não sou tão bobo assim, mas é que eu não estou no meu computador. Como é que sai? Bloquear a barra de tarefas? Tenta desbloquear ela, talvez ela some. Eu acho que o senhor tem que ir nas configurações da barra de tarefas. Configurações da barra de tarefas, ó, que beleza. E aí, espera meia hora. Vou tentar sair aqui da apresentação para ver se isso está atrapalhando. Congelou. Só um segundo. Não vou interromper a gravação, porque senão ainda vai ficar pior ainda. Só peço paciência para vocês. Bloquear a barra de tarefas. Eu acho que é a segunda opção, na verdade. Ocultar automaticamente. Ocultar automaticamente. Talvez ajude. Ativado. Obrigado, hein? Isso mesmo, funcionou. Tem que esperar um pouco para funcionar. Enfim, eu vou tocando o barco aqui. Em relação ao modo TE, alguma pergunta? Eu tinha sumido. Pô. Engraçado, ele sumiu só. Se clicar na apresentação, será que... Som de novo. Oi, vamos lá. Então, olha lá. 2π, raiz de μ sobre epsilon. Raiz de μ vezes epsilon. O μ e o epsilon são as características do meio dielétrico, linear, homogêneo, isotrópico que eu tiver lá dentro. O zero, segundo a tabela, para a ordem N. E o raio A dessa minha esfera. Então, próxima etapa, se o computador deixar, modos TM. Agora a tabelinha muda, tá? Mas todo o resto é o mesmo, então não vou perder mais tempo. Ó. A escolha
das minhas funções segue exatamente o mesmo raciocínio anterior. As condições de contorno continuam as mesmas. O que muda é a relação entre eu não vou chamar de potencial, tá, pessoal? Eu vou reservar potencial para a minha função psi, solução da equação de Helmholtz. Aqui não é a solução da equação de Helmholtz. Então, eu vou chamar de A, ou então componente R do potencial vetor. Então, o que muda aqui, ó, são as relações entre a componente R do potencial vetor e as componentes do campo elétrico. E aí a gente olha aqui, em particular, para as componentes Eθ e Φ. E, ó, elas dependem, tanto uma como a outra, ainda bem, né? Se tivesse uma dependesse e a outra não, a gente fez alguma coisa errada. Mas, como tinha que ser, ó, as duas dependem da derivada em relação a R. Então, quem tem que ser zero quando R é igual a A é a derivada desse cara. E aí, não se esqueça, a derivada desse cara não é a derivada da função de Bessel esférico. É a derivada deste produto. Só que no livro do Harrington, a gente vai fazer que nem no livro do Harrington, a gente vai pôr uma linha aqui, ó, uma linha. E o problema está resolvido, ou seja, a gente empurra o problema para os outros. E aí, lógico, isso vai exigir que você ou resolva isso no computador ou tenha uma tabela particular para os zeros da derivada da função de Bessel da notação do Shelkunov. Pode ser, no livro do Harrington tem, lógico, né? Tem para alguns valores de N e P, não para todos. Então, quem tem que ser zero é a derivada em relação a R da função de Shelkunov. A gente vai simplesmente representar com essa linha aqui. E para nós está tudo bem, tá? Mais uma vez, vamos ter, como essa função de Bessel oscila, a sua derivada também. Então, temos infinitos zeros da derivada dessa função de Bessel. E aí você ordena, mais uma vez, usando o índice P para auxiliar. P igual a 1 é o primeiro, P igual a 2 é o segundo. E cada ordem N dessa função de Bessel tem o seu próprio conjunto de zeros. Eventualmente, até pode ser que haja coincidência de um zero de uma derivada de ordem N para uma outra derivada de ordem N-1. Bom, N1, né? Mas isso é coincidência. Em princípio, cada ordem N tem o seu próprio conjunto de nulos, de zeros. E, mais uma vez, esses zeros não dependem do M, ou seja, da ordem da função de Legendre. E aí, para não confundir com os zeros dos modos TE, eu coloquei essa linha aqui, ó, que é a mesma notação do Hegel. Isso aqui não quer dizer que é a derivada dos zeros, não. É só para dizer que essa linha é só para dizer, ó, são os zeros da derivada da função de Bessel correspondente. Tá? Só para não se esquecer, ó, na verdade, essa derivada é isso daqui, ó. Então, você tem que achar os zeros desta equação. Ó. Envolve a função de Bessel, e envolve a função de Bessel esférica, e envolve a derivada dessa função de Bessel esférica multiplicada por KR. É o zero desta equação aqui, ó. Desta função aqui, ó. E aí, você tem que achar uma tabela, ou então ir, por exemplo, no MATLAB e você mesmo achar os zeros. E aqui estão as frequências de ressonância para esses modos TM. O Harrington, na página 270, apresenta uma tabela para esses zeros, para alguns pares N e P. Se um dia você precisar, pode encontrar lá alguns valores desses zeros. Em relação aos modos TM da cavidade, alguma pergunta? Não? Então, vamos prosseguir com mais um exemplo de estrutura que pode ser resolvida em coordenadas esféricas. E aí nós vamos apresentar, o Harrington apresenta várias outras geometrias. Nós vamos aqui limitar para o guia cônico. Guia cônico é um cone, né, com parede condutora elétrica perfeita e suposto infinito. O que poderia estar por trás da necessidade de achar os modos de um guia cônico? Por exemplo, você, em antenas,
existe essa estrutura, que é uma corneta cônica com paredes lisas, uma estrutura bastante utilizada como, por exemplo, alimentador para antenas refletoras. Então, nessa estrutura, em princípio, geralmente, você tem um guia circular que vem aqui por trás e que chega ligado ao cone, mais ou menos como está ilustrado aqui, ó, essa figura, só que a gente não está conseguindo ver por dentro, né? Mas é mais ou menos algo parecido com isso. E é óbvio que esse guia, essa corneta não é infinita, ela é truncada. Ou seja, isso vai fazer com que, dentro dessa estrutura, você tenha modos incidentes na abertura e refletidos lá para trás. A gente não vai estar realmente resolvendo esse problema, né? Mas vamos achar os modos que, em princípio, poderiam ajudar você, né, a resolver um problema dessa corneta. Repare que, pela própria geometria indicada nessa figura, a gente não precisa se preocupar com o que acontece no vértice desse cone, porque esses modos vão estar dentro do cone, mas apenas para R igual a A. R igual a A está mais ou menos, né, ilustrado nessa figura. Você pega esse suposto vértice do cone e desenha uma esferinha, um raio A. Essa esferinha limita, né, a região do cone e a região do guia circular lá para trás, mais ou menos. O que eu quero dizer é que a gente não vai se preocupar com a singularidade que existe em R igual a zero, porque o R igual a zero está fora da região de interesse, que é essa daqui, ó. E aí, como temos modos, né, propagantes em R para frente, R positivo, para trás, R negativo, a gente vai usar as funções de Hankel, de primeiro tipo, primeira espécie, né? Se você estiver interessado em propagação para dentro da corneta, e de segunda, se você estiver interessado em propagação para fora. E desde que você não chegue aqui nesse vértice, você não precisa se preocupar com as singularidades dessas funções de Hankel. No nosso caso, a condição de contorno existe numa única parede, que é essa parede condutora elétrica perfeita, onde o ângulo θ é igual a θ1. Em relação à geometria, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Vamos começar pelos modos TE. Nós vamos escolher, para representar os modos, esta função. Mais uma vez, temos simetria, periodicidade em relação ao ângulo φ. Então, o nosso μ vai ser inteiro, representado aqui pela letra M. E por causa dessa simetria axial, até que as fontes sejam definidas, eu não sei que combinação usar de seno e cosseno. Então, eu vou deixar indicado dessa maneira. Em relação à variação em θ, observe aqui em cima, o θ igual a zero está presente. θ igual a zero, ele ocorre quando o observador está sobre o eixo Z, Z positivo. Então, o Z positivo faz parte, o eixo Z positivo faz parte do nosso domínio. Então, nós não podemos usar a função de Legendre de segundo tipo, só a primeira, letra P, onde o M já foi colocado inteiro aqui. Porém, observe que, neste problema, o ângulo θ vai até θ1. Consequentemente, θ igual a π não está presente no nosso domínio. Consequentemente, o grau ni não é inteiro. Então, vamos deixar aqui o grau ni indicado pela letra grega ni, que ele pode, em princípio, ter qualquer valor real. Ele não é necessariamente inteiro. Aliás, ele só é inteiro para casos particulares, que logicamente vão depender desse ângulo θ1, porque ainda falta estabelecer a condição de contorno. Mais uma vez, estamos usando aqui as funções de Bessel com a notação do Shelkunoff. E aí, primeira espécie, sempre confundo espécie e tipo, mas enfim, primeira, se você tiver
estudando modos propagando de fora para dentro e 2 de dentro para fora. Só que a ordem, ó, não é inteira. Então, vamos deixar indicada aqui a ordem dessa função de Bessel pelo símbolo ni. E antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Observe que, se não fosse pelas funções de Bessel esféricas e pelas funções associadas de Legendre, esse problema é até mais simples do que o do guia retangular. No guia do retangular você tinha 4 paredes, aqui é uma só. Então, a aplicação da imposição da condição de contorno vai ser tranquila, vai ser simples. E, como é um condutor elétrico perfeito, mais uma vez, componentes tangenciais do campo elétrico nulas nessa parede condutora elétrica perfeita. E aí uma pergunta para vocês. Nesse cone, nessa superfície cônica, quais são as componentes tangenciais? Quais são as direções tangenciais? Rho e Φ. Rho. R. enfim. Beleza. Tá? Se alguém tem alguma dúvida, é só lembrar, como é um cone, a normal é a direção θ. Nesse caso, para dentro, é a direção menos θ. As tangenciais são as demais. R, ó, vou desenhar aqui o R. Ó, R e o Φ. O Φ eu vou ficar devendo, né? Porque ele fica em torno do eixo Z. E aí você precisa da tabela TE para a gente saber como essas componentes se relacionam à nossa função F. Para impor, ó, as componentes R e Φ do campo elétrico nulas toda vez que o θ for igual a θ1. E se eu não estiver muito enganado, a tabelinha aparece agora. Ó, que beleza. Aí a gente observa que nenhuma delas depende da derivada em relação a R. Então, quem tem que ser zero é a própria função de Hankel, Shelkunoff, né? E não a sua derivada. E aí... Opa, perdão, eu falei bobagem, pessoal. Vocês me desculpem. Desculpem. É θ. Pessoal, esquece o que eu falei. Vamos repetir. Então, começando agora. As componentes que têm que ser nulas são as componentes R e Φ do campo elétrico. Como o modo é TE, a componente R já é nula. Beleza. Então, eu tenho que me preocupar com a componente Φ do campo elétrico, que é essa aqui, ó. Essa daqui. A condição de contorno não é em R, é em θ. θ igual a θ1. Então, estava olhando para a função de Hankel, cometi uma grande bobagem. Eu tenho que olhar para a função de Legendre. Ó. É essa bicha daqui. Ó. E o F depende da derivada em relação a θ. Ou seja, esta derivada, a derivada em relação a θ, não é em relação a cosseno de θ. A derivada desse bicho em relação a θ, cuidado que tem que usar depois a regra da cadeia. Quando você fizer o θ igual a θ1, é que tem que dar zero. Tá? Vocês perdoem aí o despreparo da aula de hoje. Então, ó, é a derivada de f em relação a θ, não é em relação a cosseno de θ, é em relação a θ, esta derivada aqui, quando o θ é igual a θ1, tem que ser nula. Tá? Você já está vendo que é uma equação horrorosa. Então, não é qualquer grau ni que faz com que essa igualdade seja satisfeita. Mas se você olhar, são infinitos valores de ni. E aí você ordena esses valores usando, sei lá, o símbolo P. P igual a 1 é o primeiro ni. P igual a 2 é o segundo ni. Ou, se você preferir, você usa ni n, onde o n é 1, 2, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, para cada ordem, aliás, grau, né? Grau ni para cada ordem m. Então, para cada ordem m, você vai ter infinitos valores de grau ni, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. E esse par m, ni, é que te define o modo TE.
A obtenção desses valores de Ni não é trivial. Aí você tem que rezar. Para isso está num livro ou num artigo científico, ou você vai ter que ir para o computador, utilizando, por exemplo, o MATLAB. Você pega lá, se você pegar no MATLAB a função associada de Legendre, ela tem 3 argumentos. A função tem 3 argumentos. O próprio argumento cosseno de θ, que lá deve ser chamado de x ou de z, o valor do m e o valor do ni. Então, você trata o ni como se fosse um argumento, uma variável, né? Acha a expressão da derivada da função em relação a θ e o seu ni passa a ser uma variável. Faz o m que você deseja, faz o θ igual a θ1, então esse argumento cosseno θ vai estar fixo. O único que vai ficar solto é a sua variável, é o ni. E aí você vai variando, né, usando uma rotina lá de minimização, né, até achar aquele valor do ni que faz igual a 0. E aí, como são infinitos valores de ni, você vai ter que tomar cuidado, né, de não deixar nenhum para trás, de conseguir achar os primeiros, pelo menos. Ou seja, não é um problema trivial, mas tem solução, né? Os piores problemas na vida, como, por exemplo, perder o computador, esses são os piores do que achar os zeros dessa equação aí. Para cada valor de m, infinitas soluções ni. E aí você vai ordenando de acordo com os valores do ni. Em relação ao modo TE, em relação a essa transparência, alguma pergunta? Não? Então, próxima etapa, agora o modo TM. Então, pelos mesmos motivos, a gente vai usar a mesma representação de funções para representar os modos no interior desse guia cônico. A diferença aqui agora, a solução é TM. Então, a relação entre o ER e o FI mudam. Agora, a gente vai usar essa tabela daqui. Ó. A gente olha para aqui, ER e FI. E a gente observa que, neste caso, não vai ter a derivada em relação a θ. Ou seja, quem tem que ser 0 é a própria função de Legendre e não a sua derivada. Mas isso não deixa a solução mais simples do que a anterior, tá? Porque você ainda vai ter que achar os valores do ni que fazem com que, para uma certa ordem m e um certo grau, um certo ângulo θ1, esta equação dê 0. Mas, de qualquer modo, para cada ordem m, você vai ter infinitas soluções ni, e você vai ordenando. E aí, para cada par m, ni, você tem um modo tm. Mas a solução disso aqui continua sendo complicada. Ou você vai ter que dar a sorte de achar isso tabelado num livro, ou num artigo, para um certo ângulo θ1, ou você vai ter que resolver isso numericamente. Uma possibilidade é, se você tiver isso tabelado para diferentes valores de θ1, você põe essas tabelas todas no computador e usa, por exemplo, interpolação usando splines ou uma função mais apropriada para, uma vez interpolado, né, através de extrapolação, conseguir obter um valor razoável para o ni. Na pior das hipóteses, isso pode ser usado depois para uma busca, né, dos zeros mais precisa. Porque geralmente essas rotinas para buscar zero, você tem que dar limites para a procura, né? Limites para a busca. Então, a tabela pode ser uma boa ideia para você obter valores, né, de limites para busca. E aí, buscar, usando um outro software, né, um software para achar nulos de equações ou mínimos, para obter o valor do ni com mais precisão. De qualquer maneira, existe solução, ela está encaminhada. No dia que você precisar de trabalhar com isso, é só você fazer a implementação. Em relação a esses modos TE e TM do guia cônico, alguma pergunta?
Vocês podem não ter, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é a frequência de corte desses modos? Uma pergunta. Como é que vocês calculam, como é que a gente calcula a frequência de corte desses modos aí? É um modo, né? Será que ele tem frequência? Aqui não é frequência de ressonância. Será que esses modos têm frequência de corte? Eles propagam sempre? Eles propagam? E como obter as condições para que um determinado modo, seja ele TE, seja ele TM, esse modo propague? Isso é fundamental na hora de projetar, por exemplo, uma corneta. Como garantir que a energia que chega aqui, ó, na garganta da corneta, chegue até a boca? Como garantir que modos indesejados propaguem até a boca, até a abertura da corneta? Como é que vocês achariam a frequência de corte, se é que ela existe, desses modos? Alguém tem alguma ideia? Aqui a coisa fica complicada. Porque, rapaz, não tem aqui um E elevado a menos JKR vezes R. Se tivesse aqui um E elevado a menos JKR vezes R, aí seria fácil. Bastaria analisar o comportamento do KR. Ver para que frequência o KR é real, para que frequência o KR é puramente imaginário. A frequência, né, se houvesse que fizesse essa separação, seria a frequência de corte. Acima dessa frequência, KR real, modo propagante. Abaixo, modo evanescente. Como a gente fez nos guias cilíndricos, como a gente fez no guia retangular. Só que aqui não apareceu E elevado a menos JKR vezes R. Apareceu essa função de Hankel aqui, ó. Como é que a gente faz essa análise? Quando a gente falou sobre o modo no guia retangular, nós introduzimos uma característica, um parâmetro, que não foi utilizado naquele momento, que foi, né, a impedância característica do modo. A gente não usou, a gente definiu a impedância característica do modo, mas nós não usamos aquela impedância característica. Mas eu cheguei, porque eu me lembro, eu cheguei a falar, a fazer uma observação em cima daquela impedância característica, que tem tudo a ver com a definição do modo ser propagante ou evanescente. Alguém se lembra da observação que foi feita? Se o modo for propagante, puramente propagante, essa impedância característica tem valor real. Como assim? Porque essa impedância característica, ela representa a relação entre as componentes normais, as componentes, como é que eu vou falar? As componentes transversas, perdão, as componentes transversas do campo elétrico e do campo magnético. Transverso em relação a quê? A direção de propagação R. Ou seja, elas têm a ver com a componente do vetor de Poynting complexo na direção R, na direção de propagação. Ou seja, essa impedância característica aparece na fórmula da componente R do vetor de Poynting. De maneira que, se ela for real, essa componente do vetor de Poynting é real. Ou seja, o modo propaga. Se ela for puramente imaginária, significa que essa componente é puramente reativa. O modo não propaga. Não há propagação de energia, não há propagação de informação. Então, aqui é interessante investigar como essa componente R do vetor de Poynting se comporta em função da solução obtida. E isso vai ser feito através do estudo da impedância característica do modo TE e do modo TM. Tá? Antes de começarmos a botar fórmulas aqui dentro, alguém tem alguma pergunta? Alguém não entendeu o conceito
por trás daquilo que a gente vai fazer agora. Se você entender o conceito, o resto é só substituir fórmula dentro de fórmula. Ou seja, trabalho braçal. Não? Então, vamos prosseguir. Então, ó, a determinação da frequência de corte desses modos cônicos não é trivial. Na verdade, não existe frequência de corte. A gente vai ver que existe distância de corte. Ou seja, o modo propaga a partir de uma certa distância. Distância essa que, lógico, tem a ver com a geometria da estrutura. No nosso caso particular, tem a ver com o ângulo θ1. Tá? Então, a melhor abordagem, já que, né, a matemática ficou mais complicada, né, o conceito físico que nos interessa aqui é a definição da impedância característica do modo. E aí, isso é uma definição que já foi, inclusive, usada lá atrás. Tá? Se alguém não se lembra, faz uma revisão que a gente viu em guia retangular. Essa impedância característica é simplesmente a relação entre as componentes transversas. Ou seja, no nosso problema, essas componentes transversas são as componentes θ e φ. R não, θ e φ. As componentes transversas do campo elétrico e do campo magnético. Porque na hora que você faz o produto vetorial, são essas componentes transversas que colaboram para o vetor de Point na direção de propagação, na direção R. Por isso que a gente só precisa se preocupar com as componentes transversas. E aí, por definição, as componentes transversas θ e φ do campo magnético são dadas por essa relação aqui, ó, onde esse Z é a impedância característica do modo em questão. Pode olhar nas tabelinhas dos modos TE e TM e você vai ver que todos eles satisfazem essa relação. Ou seja, a componente θ do campo magnético está relacionada à componente φ do campo elétrico e a relação é a mesma entre, talvez com um sinal trocado, por causa do produto cruzado aqui, ó, entre a componente Hφ e Eθ. É a mesma relação. Se o modo é um modo que propaga na direção R positivo, ou seja, de dentro para fora, Hankel de segundo tipo, segunda espécie, nunca me lembro, você usa mais R. Ó. R aqui representa a direção de propagação. Se for no outro sentido, é só trocar o sinal do R. Então, pode verificar nas tabelas dos modos TE e TM em relação a R que essa relação ela ocorre. E isso daqui não é uma relação de modo TEM, não é. Por quê? Se fosse de modo TEM, o que teríamos de diferente aqui nessa igualdade? É uma pergunta. Se fosse TEM, o que teria de diferente aqui? Não teria impedância? Não, teria impedância. 1 sobre eta, por exemplo. Nós teríamos aqui, ó, o campo magnético total, e não só as componentes transversas. Então, isso daqui, ó, não é o campo magnético total, isso daqui não é o campo elétrico total, e sim apenas as componentes transversas. Aqui não entra a componente R do campo magnético. Por isso que essa solução, essa equação aqui, ó, não é uma equação daquela onda TM. Ela é parecida, mas fisicamente tem algo de diferente aqui por trás. Tá? Bom, aí a gente vai olhar as expressões dos modos TE e TM e identificar as expressões das impedâncias características para cada um desses modos. Isso daí eu não vou fazer passo a passo, não. Eu vou dar o resultado. Se você investigar a tabelinha que mostra as relações entre os campos E e H do modo TE, essa impedância é dada por essa expressão. Como assim? É porque não aparece, né? A Z vai para cima. No campo elétrico não tem derivada em relação a R, mas no campo magnético vai ter. Então, em cima, você vai ter a função de Hankel, Shelkunoff, sem a derivada, e embaixo com a derivada.
As demais variações com θ e com φ, elas são as mesmas. Então, na hora que você divide um pelo outro, corta, só fica isso daqui, ó. Mas não é para qualquer ni. É para aquele ni que a gente achou antes, para a solução TE. Ou seja, apenas para os nis que satisfazem essa igualdade daqui. Para o modo TM, para os modos TM, a relação é outra, é uma outra impedância característica. Agora, ó, em cima aqui aparece a derivada e embaixo não aparece a derivada. Eu estou usando o Hankel 2 aqui, ó, porque eu estou assumindo propagação de dentro para fora. Para não ficar muito chato, né? O outro você sabe o que fazer, né? É só trocar o sinal daqui e trocar o 2 que aparece aqui por 1. E nessa equação aqui de baixo, não é qualquer valor de ni, não. São aqueles que a gente obteve antes, ó. Satisfazem essa igualdade aqui. E aí você tem que, dado o modo, né, olhar para essa equação e investigá-la, que não é uma equação trivial, diga-se de passagem, investigá-la e observar o seguinte: para que distância R, né? Repare que conforme o R aumenta, o ângulo, né, a distância, ó, essa abertura aqui, essa dimensão aqui, ó, vai ficando maior. O θ é constante, mas essa dimensão vai ficando maior. A partir de um certo valor de R, o modo deslancha. Ele sai lá de dentro, ele começa a propagar. Vai ser mais ou menos uma distância que vai fazer com que essa impedância seja mais real do que imaginária. Tem a sua parte resistiva mais intensa do que a parte reativa. A partir dali, o modo começa a propagar. Cada vez mais a parte resistiva vai ficando mais proeminente. Em outras palavras, a parcela reativa vai tendendo para zero. Alguma pergunta em relação a essas observações? Se não me engano, aqui embaixo eu só vou deixar claro a relação dessas impedâncias com o nosso vetor de Poynting complexo. Então, ó, no caso aqui da propagação na direção R, eu só estou preocupado com a componente R do vetor de Poynting complexo. Repare, esta componente do vetor, na direção R, não nas outras direções. Eu não estou dizendo que o vetor de Poynting não tem componente na direção θ ou na direção φ. O vetor de Poynting, da maneira mais geral, para um modo mais arbitrário, tem todas as três componentes vetoriais. Eu só estou dizendo que eu só estou interessado na componente R do vetor de Poynting. E a componente R do vetor de Poynting, ela só depende do Eθ, do Eφ e do Hθ e do Hφ. Não depende nem do ER, nem do HR. Só das componentes transversas. E aí, se você operar, né, e usar essa relação aqui, ó, e substituir aqui embaixo, a gente consegue reescrever essa componente R do vetor de Poynting dessa maneira aqui, ó. Lembrando que módulo é real, é um valor real. Então, o comportamento da impedância da parte real e da parte imaginária do vetor da componente R do vetor de Poynting está totalmente ligada ao comportamento da parte real e da parte imaginária dessa impedância característica. Repare, se o Z for puramente real, essa componente SR é puramente real, modo propagante. Se esse Z, independente do conjugado que apareceu aqui, se esse Z for imaginário puro, esse SR é puramente reativo, modo evanescente. Lógico que ele não vai ser nem puramente reativo, nem puramente ativo. Ele vai ter as duas componentes. Então, se a parte real do SR for muito mais intensa que a parte imaginária, a gente fala que esse modo é propagante. Isso vai ocorrer a partir de uma certa distância R. Então, a gente não fala em frequência de corte, sim em distância de corte. E isso é fundamental, é importante em antenas. Né? Em antenas, por exemplo, você vai fazer medidas de antenas numa câmara anecoica. Só que essa câmara anecoica é finita.
Então, dentro de uma câmara anecoica finita, você não vai medir campo distante, você vai medir campo próximo. Né? Utilizando lá uma estrutura, você vai medir campo próximo em torno da antena. Aí o que a gente faz? A gente usa o princípio da equivalência e transforma, né, esse campo próximo medido em torno, né, sobre uma superfície que envolve a antena. Você, a partir dessas medidas, consegue, né, usando o princípio da equivalência, extrapolar para obter o campo na região de campo distante. E uma maneira de se fazer isso é usando expansão em ondas esféricas. E aí a pergunta é, mas esse somatório em ondas esféricas, eu preciso colocar quantos termos nesse somatório? A resposta é, você só precisa colocar os termos que tenham propagação mais intensa a partir daquela distância. Você não precisa usar todos os termos do somatório. E, por outro lado, você não pode esquecer, mais importante é não esquecer termos que, a partir daquela distância, já estão propagando. Então, o entendimento disso é fundamental, por exemplo, para quem for trabalhar com medidas dentro de câmaras anecoicas. Então, sobre isso, o Harrington fala com bastante detalhe na seção 6.4 do livro. Nós vamos pular essa seção. Eu só vou falar sobre esse assunto para este caso daqui, ó. Outros casos são vistos no Harrington. Se um dia você precisar, né, por exemplo, trabalhar com medidas em câmaras anecoicas e tal, expansão em ondas esféricas, antes dê uma lida na seção 6.4 do Harrington, né, antes de partir para ler um livro mais detalhado sobre esse tipo de assunto. Tá? Então, aqui a gente só vai ilustrar para essa estrutura. Então, para concluir o slide, um determinado modo, seja ele TE ou TM, será predominantemente propagante ou, caso contrário, evanescente, quanto mais resistiva for a impedância desse modo. Ou, no caso oposto, mais reativo. Se ninguém tiver pergunta, eu vou, nos próximos slides, pegar um desses casos aqui e estudar, seguindo passos semelhantes àqueles que são apresentados no livro do Harrington. Então, vamos pegar, por exemplo, a impedância característica do modo TM, que é dada por essa expressão aqui. Não é à toa que a gente pegou essa expressão, é para facilitar os passos que eu vou mostrar para vocês agora. Segundo o livro do Harrington, esses passos foram bolados, né, inicialmente por um professor cujo sobrenome eu acho que é Chu. Não sei se ele foi professor do Harrington, mas ele é o único lugar no livro onde ele chama alguém de professor, né? Então deve ser alguém bastante querido do Harrington, ou alguém que ele considera bastante. Então, a gente vai seguir os mesmos passos que esse professor seguiu e chegaremos no resultado que a gente vai mostrar daqui a pouco. Além de envolver as funções de Bessel, é pior do que isso, envolve as funções de Bessel do Shelkunoff. Tem essas derivadas aqui para atrapalhar. Então, agora, é simplesmente manipulação. Eu vou andar um pouco mais rápido. O que a gente fez nesse slide, a primeira coisa foi tirar essas derivadas. E para isso, como eu vou precisar aqui de relações de recorrência, eu já reescrevi isso em termos das funções de Hankel propriamente ditas. Então, fui lá atrás, olhei qual é a relação entre a função de Hankel de Shelkunoff e a função de Hankel propriamente dita, já tá tudo embutido aqui, e derivei. Repare que essa linha é derivada em relação a KR. Derivei a expressão e deu esse negócio todo aqui, ó. Repare que aqui já não aparece o circunflexo. É porque isso aqui é a própria função de Hankel. Ao invés de ordem ni mais um meio. Beleza? E aí eu posso pegar o livro de matemática, o Abramovitz, e usar aquelas fórmulas de recorrência, porque aqui é a própria função de Hankel. E é isso que a gente faz aqui nos próximos slides. Antes disso, repare que este termo que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui. Então, a gente conseguiu reescrever isso dessa maneira. E aí,
relação de recorrência para as funções de ranking. Essas relações de recorrência vocês encontram no Abramovitz, vocês encontram no Arfken, vocês encontram no final, no apêndice do livro do Harrington. Então, ó, a derivada que aparece aqui, ó, ela pode ser reescrita em termos da derivada, em termos da função de Hankel, com uma ordem menos 1, ou seja, este cara daqui, menos 1 vai dar isso. E a própria ordem. Então, isso daqui, ó, é aquela função de Hankel com a ordem menos 1. Deu isso. E aqui é a própria ordem. E aí vamos substituir essa expressão aqui, ó. Repare que este termo vai acabar cortando com esse, ó. E aí a gente vai conseguir reescrever aquilo desta maneira. Aonde depois esses dois termos, né? Um veio daqui, o outro veio daqui, a gente junta isso, ó, nisso daqui. E aí eu reescrevo desta maneira. Enfim. Eu reescrevo dessa maneira porque, repare, se eu não escrever dessa maneira, vai ficar a ordem menor no numerador e a ordem maior, mais um meio, no denominador. E eu preciso do contrário. Eu preciso de uma fração, depois vocês vão entender por quê. Onde a ordem maior aparece no numerador e a menor no denominador. Então, eu inverti para que esta fração tenha a função de Hankel com ordem maior em cima e ordem menor embaixo. E adivinha o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa daqui de ordem maior e aplicar uma relação, não essa daqui, né? Porque aqui não tem mais derivada, mas aplicar uma relação de recorrência e vou reescrever essa função de Hankel sempre diminuindo a ordem. E esse negócio aqui vai virar uma escadinha até a ordem tender para zero. Então, a próxima relação de recorrência é essa daqui. Repare que agora ó, eu reescrevi a função de Hankel de ordem n mais 1 em termos da função de Hankel de ordem n e da função de Hankel de ordem n menos 1. Isso daqui eu vou substituir aqui. Este termo corta com esse, e aqui ó, vai ter uma nova razão que eu vou inverter de novo, vou aplicar a mesma relação de recorrência, depois eu inverto de novo, e se você gastar uns minutinhos, você vai ver que, na medida ó, que você for fazendo isso, você vai reescrevendo aquela fórmula da impedância desta maneira aqui. Ó. E a coisa vai até a ordem sumir. Certo? E assim por diante. A gente vai parar por aqui. Se por acaso o ni for inteiro, igual a n, vai ter uma hora que a coisa termina. É finita. Isso vai depender, quantos termos você vai ter aqui, vai depender do valor do n. Quanto maior o n, mais termos você vai ter. Hoje em dia, você não precisava disso, mas naqueles anos, pô, primeira metade do século XX, os caras não tinham computador. Então, esse cara conseguiu reescrever essas coisas dessa maneira, porque assim você conseguia obter valores de uma maneira menos complicada. E a gente, com esta fórmula daqui, ó, eu fui no MATLAB e fiz esses gráficos para diferentes valores de n. N igual a 1 até n igual a 10. Ah, mas e se a ordem não for inteira? Não tem importância. Se a ordem não for inteira, é algum valor entre uma curva e outra. Mas a gente não está querendo fazer cálculo, a gente está querendo entender e ter alguma informação que seja útil, por exemplo, para projetar essas estruturas. E calhou de que o valor dessa impedância tem parte real, parte resistiva positiva e parte reativa, parte imaginária negativa. Calhou. E aí eu consegui fazer esse gráfico. Como o R é sempre positivo e o X é sempre negativo, eu consegui colocar os dois no mesmo gráfico. Uma curva não acavalou com a outra. Em vermelhinho, eu coloquei os valores do R
normalizados pela impedância intrínseca do meio eta, ou seja, eu passei o eta para fora e fui plotando, ó, a parte imaginária, perdão, a parte real, em função do parâmetro KR, do argumento KR da função de Hankel. Então, aqui eu trunquei, eu parei o KR em 10. Isso aqui vai até infinito, se você quiser. E fiz isso para várias ordens, n igual a 1, n igual a 2, até n igual a 10. E fiz o mesmo para a parte imaginária, que felizmente é negativa, então a gente não precisa, a gente consegue plotar os dois gráficos juntos, sem que um acavale com o outro. E aí, repare, quando o KR é pequeno, ó, vamos pegar, por exemplo, n igual a 1. N igual a 1 é essa curva daqui, ó, em vermelho, para a parte resistiva, normalizada, e n igual a 1 é essa curva azul para a parte reativa. Aqui, ó, quando o KR tende para zero, isso vai para o infinito, por causa da função de Hankel. E o R vai para zero. Então, repare, no limite do R tendendo para zero, a sua impedância é puramente reativa, consequentemente, modo evanescente. Mas na medida em que o R vai aumentando, que a distância ao longo do cone, né, vai se afastando do vértice, repare que a intensidade da parcela reativa vai diminuindo, enquanto que a parcela resistiva vai aumentando. Chega num ponto onde as duas têm a mesma intensidade, aproximadamente meio, já que eu normalizei, tá? Aqui vai de 0 a 1 porque eu normalizei. Então, ó, repare que aproximadamente aqui, ó, nesse ponto, o R normalizado vale meio, enquanto que o módulo do X normalizado também vale meio. Olha que interessante. Então, aqui, ó, é uma transição entre o regime evanescente e o propagante. A partir dessa distância, o módulo do X só vai diminuindo, enquanto que a parte resistiva só vai aumentando. E para que valor de KR e n igual a 1, isso acontece? Para que valor de KR isso acontece quando n é igual a 1? Uma pergunta. Para ver se vocês estão acompanhando. Alô? Atenção? Para que valor de KR isso acontece? Ô, pessoal, foi todo mundo embora? Não, acontece o quê? Que começa a propagar? Isso. É porque o R tem parte real desde o zero, né? Sim, mas a partir de que argumento K vezes R, a parte resistiva só aumenta, enquanto que o módulo da parte reativa só diminui. Repare, para KR igual a 1, ó, KR igual a 1 e N igual a 1, os módulos dos dois têm mais ou menos o mesmo valor, meio e meio. Quando o KR aumenta, por exemplo, para 5, a parte resistiva normalizada é quase 1, enquanto que a reativa é quase 0. A partir de que valor de KR, esse fenômeno começa a acontecer. Ou seja, o R torna-se maior do que o módulo do X. É, em torno do 1. Oi? Do n igual a 1 em torno do 1. Isso. É bom fazer essas perguntas para ver se a minha explicação está sendo clara ou não. Ficou claro o que eu quis dizer ou ficou meio difícil de acompanhar? Vamos agora para n igual a 2. A partir de que posição, a partir de que argumento, você tem o valor do R normalizado mais ou menos igual ao valor do X normalizado, e a partir daí o R só aumenta, enquanto o módulo do X só diminui.
KR igual a 2. E N igual a 5. N igual a 5. Então, repare, para este problema, dada a ordem Ni do seu modo, o modo começa a propagar quando o KR é aproximadamente igual a Ni. Essa relação aqui, ó, muito importante na expansão de ondas esféricas, inclusive na análise de antenas, né? Embora a gente não veja isso no curso de antenas, mas seria fundamental, por exemplo, um curso sobre câmaras anecoicas. Então, a partir da distância onde o KR passa a ser da ordem Ni, dali para frente o modo é considerado propagante. Então, você tem uma antena. Aí você imagina uma esfera que circunde a antena. Geralmente, o diâmetro dessa esfera é dado pela maior dimensão da antena. Quais são os modos que você não pode esquecer de jeito nenhum? São os modos que, a partir dessa distância, propagam. Que chegam propagantes naquela distância. E isso vai te dizer quais são os modos mais significativos na hora de você fazer a sua expansão em ondas esféricas. Então, em relação a esse assunto, eu vou parar aqui, não a aula, né? Em relação a esse assunto, eu vou parar aqui. É um assunto muito importante, inclusive em teoria de antenas, espalhamento, expansão em ondas esféricas, câmaras anecoicas. Mais sobre esse assunto, se um dia você precisar, você encontra na seção 6.4 do Harrington, e existem livros e livros e livros, textos sobre esse assunto. Alguém tem alguma pergunta? Ao invés de uma frequência de corte, temos um raio, uma distância de corte. E independe da variação em φ, no nosso caso, né? Na nossa corneta. Isso aqui não é geral, isso aqui agora é para corneta. Não depende do valor do M. Só depende da ordem Ni. Então, se alguém precisar um dia de mais informação, uma sugestão é começar uma leitura pela seção 6.4 do livro do Harrington. Para concluir a aula de hoje, vamos falar da última estrutura, que é o guia bicônico. Cuidado que o guia bicônico não é o guia cônico. No guia cônico, estávamos interessados na região interna ao cone. Ó. No guia bicônico, ele é formado por 2 cones, ambos com os vértices coincidentes e o mesmo eixo Z, ó, de simetria. Um cone voltado para cima, definido aqui ó, pelo ângulo θ1, enquanto que outro cone voltado para baixo, definido com esse ângulo θ2. E a região de interesse é essa região daqui, ó, entre as duas paredes, entre os 2 cones. Ou seja, a região de interesse vai de θ igual a θ1 até θ igual a θ2. E aí a pergunta é, por que eu vou querer analisar uma coisa dessa, né? Porque existe antena bicônica. Temos aqui alguns exemplos de antenas bicônicas ou baseadas na geometria bicônica, onde muitas vezes, aliás, em todos esses exemplos que vocês estão vendo, para economizar material, para a antena ficar mais leve, etc., ao invés de um cone sólido, né, você utiliza varetas. Elas vão, dependendo do modo, essas varetas, não é para todo modo não, mas dependendo do modo, geralmente é o modo fundamental TEM, antecipando a resposta, dependendo do modo, essas varetas, se tiverem número suficiente, elas mais ou menos fazem o papel de uma superfície sólida. E essas antenas têm uma característica interessante, elas são mais banda larga. Essa antena é muito mais banda larga, por exemplo, do que um dipolo. Então, em certas situações, quando você precisa de uma geometria simples, porém banda larga,
Muitas vezes a antena bicônica ou algo associado a isso é utilizado. Aqui nós temos um caso particular, o descone. Porque como temos um cone para cima e outro para baixo, se os dois cones tiverem o mesmo ângulo interno, ou seja, se os dois cones tiverem a mesma geometria, ao invés dos dois cones, basta um na presença de um plano terra. Obviamente que a equivalência só seria perfeita se esse plano terra fosse infinito. Lógico que na prática ele é truncado, ó, tem um disco. Então não é exatamente a mesma coisa, mas a ideia por trás é que uma estrutura como essa é mais banda larga. Beleza? Então a gente vai estudar, motivados por essas geometrias aqui embaixo, vamos estudar esse problema. Onde no nosso caso não é uma antena, é um guia. Então, esses cones são infinitos. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta sobre a geometria? Ela está entendida? Só faltou ressaltar aqui um dado importante que eu já ia esquecendo. Repare que, mais uma vez, vamos usar as funções de Hankel, que são singulares na origem. Mas se vocês olharem essas estruturas, ó, de alguma maneira, elas são alimentadas, né, fora da origem. Existe um gapzinho aqui, ó. Então, ó, essa região em torno da origem, a gente vai dizer que, ó, o nosso campo nunca vai chegar ali na origem. A gente não vai se preocupar com as singularidades que ocorrem em torno desse ponto. Que, de alguma maneira, vai ter uma fonte aqui implementada de algum jeito, que é a fonte que vai gerar esses modos, né, propagando nessa região entre esses dois cones. Então, ignorando a origem do nosso domínio de interesse, mais uma vez, vamos separar em modos TE e TM, começamos pelo TE, e vamos usar a função de Hankel de segunda espécie, que a gente está interessado aqui, em particular, nos modos propagando de dentro para fora. Se um dia você precisar dos outros, é só trocar esse 2 por 1. Em relação à variação com ângulo φ, nada mudou em relação aos problemas anteriores. Nós continuamos tendo periodicidade em torno do eixo Z. Consequentemente, o μ é inteiro, a gente vai usar a letra M aqui. E enquanto eu não definir a fonte, eu não sei qual a combinação de seno e cosseno que vai surgir daí. Então, a gente vai manter, ó, indicado desta maneira. Para a variação em relação a R, segue a mesma filosofia anterior do guia cônico. Então, vamos usar a função de Hankel de Shelkunoff, segunda espécie, quem está interessado em propagação de dentro para fora, neste caso particular. A grande novidade surge aqui, ó, nas funções associadas de Legendre, porque neste problema, nem o θ igual a zero e nem o θ igual a π estão presentes. Então, além do grau ni não ser inteiro, nós vamos ter as duas funções p e q aparecendo. Então, a ordem m é inteira, mas o grau ni não. Isso vai, logicamente, afetar a ordem ni da função de Hankel de Shelkunoff. Uma vez resolvido o problema, você vai ter os seus... Para cada m, você vai ter lá os autovalores ni, você ordena ni1, ni2, ni3, e aí cada par m, ni, define um modo TE. Em relação à escolha das funções, alguma pergunta? Então, agora é aplicar as condições de contorno. Nós temos duas. Uma em θ igual a θ1, outra em θ igual a θ2. Dois condutores perfeitos. Então, mais uma vez, as componentes tangenciais do campo elétrico nulas. E, mais uma vez, como no guia cônico, as componentes tangenciais são E na direção R e E na direção φ, em torno do eixo Z. E aí, para o modo TE, a gente vai precisar da tabelinha, né? Da famosa tabelinha. Está lá ela.
Então, o ER já é 0, então esse aí a gente não se preocupa com ele. E o FI, ó, infelizmente, ó, aparece a derivada em relação a θ. Então, quem tem que ser 0 é a derivada desse cara em relação a θ. Tanto na superfície em θ igual a θ1, como também na superfície em θ igual a θ2. Essas duas relações vão me dar, primeiro, a relação entre as amplitudes, a razão entre as amplitudes A e B, e os autovalores, os valores de Ni. Para isso, a gente precisa de duas equações. As duas equações vão sair, ó, destas duas condições de contorno aqui. E aí, a equação é essa coisa horrorosa aqui, ó. Observe que aqui você tem duas equações. É isso daqui igual a 0 para θ igual a θ1, e isso daqui igual a 0 para θ igual a θ2. São duas equações. Então, de uma delas, aí tanto faz, a gente obtém a razão A sobre B. Isso daqui dá o mesmo valor que isso, né? E aí, igualando as duas relações, a gente consegue isolar essa razão A sobre B, como a gente fez aqui, e vamos ter essa outra equação, uma para θ igual a θ1, outra para θ igual a θ2, que só é igualdade essa, que só é satisfeita, né, dado o valor de θ1, o valor de θ2, e da ordem m, essa igualdade só é satisfeita para valores discretos de Ni. Isso oscila, então você tem vários valores de Ni, você vai ordenando Ni igual a 1, Ni igual a 2, Ni igual a 3, e com isso você define os seus modos TE. Para nós, o problema está resolvido. A dor de cabeça fica para quem um dia tiver que trabalhar para a definição desses valores. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Professor, Oi. por que exatamente você não resolveu esse problema igual ao outro? E daria para colocar no eixo Z também, não? Pergunta de novo, que a sua voz ficou muito baixa. Fala um pouco mais forte, por favor. Que essa solução ficou mais complicada porque o eixo Z, o eixo θ igual a 0 não está incluso. Mas se você tratasse ele igual a guia cônica, daria, não? Mas exatamente o problema é porque nós não estamos interessados nessa região interna. O nosso modo propaga na região externa, entre os dois cones. O nosso domínio vai de θ1 até θ2. Não é o mesmo problema anterior. O problema anterior era aqui dentro, ó. Dentro do cone. Nós estamos agora fora dos cones. Entendi. Okay. Beleza? Beleza. Então, infelizmente, não tem como bypassar isso. Mais alguma pergunta? Para os modos TE, é a mesma coisa, exceto que essa tabela muda e, consequentemente, as mesmas condições de contorno vão te dar aqui uma relação diferente. A gente vai ver que, por modo TM, não aparece aqui a derivada em relação a θ. Então, quem tem que ser 0 não é a derivada, mas sim a própria função. Então, vai ser algo parecido com isso, só que sem as derivadas. Mas nem por isso o problema fica mais fácil. Ele é tão complicado quanto. Tá? Mas, então, vamos à solução TM. Pelos mesmos motivos, escolhemos as mesmas funções. Eu só troquei aqui, ó, as letras para não confundir, né? Ao invés de A e B, eu estou usando C e D. São outras amplitudes, é um outro modo. Mas, fora isso, é a mesma função. Essas escolhas do M, do Ni, das funções, seguem exatamente os mesmos passos vistos no slide anterior. As condições de contorno são rigorosamente as mesmas. São os mesmos cones condutores elétricos perfeitos. O que muda é a tabelinha. Repare que agora o ER e o FI, que aparecem aqui, ó, nenhum deles depende da derivada em relação a θ.
Depende da derivada em relação a R, esse depende da derivada em relação a φ, mas não da derivada em relação a θ. Então, quem tem que ser zero em θ igual a θ1 e θ igual a θ2 é esta função aqui, ó, esse termo entre colchetes, e não a derivada. Então, as expressões são duais, né? Duais não, parecidas com as anteriores, só que sem a derivada. Mas nem por isso o tratamento é mais simples. Então, dado o valor de θ1, dado o valor de θ2 e dada a ordem m, você tem que resolver numericamente esta igualdade. Alguns valores discretos de ni satisfazem a igualdade. Esses valores têm que ser determinados numericamente, ou você dar a sorte de alguém já ter feito isso para você, exatamente com os valores de θ1 e θ2 que você precisa. Caso contrário, você vai ter que resolver isso no computador. E aí você vai ordenando os valores, ni1, ni2, ni3, ni4, para cada valor de m. Isso define os modos TM para essa estrutura. Até aqui, alguma pergunta? Porém, se essa estrutura estiver funcionando como uma antena, lógico, ignorando que essa antena é truncada, né? No caso particular, no caso prático, particular não, no caso prático de uma antena bicônica, esses cones não são infinitos. Pô. Mas, enfim, assumindo que eles são grandes o suficiente, nós não estamos interessados em qualquer modo, e sim naquele fundamental, aquele que tem a menor frequência de corte. Já que em comunicações, às vezes, é interessante você trabalhar com um modo apenas, já que a velocidade de propagação, em princípio, varia de modo para modo. Então, para distorcer menos o sinal transmitido, a gente quer um único modo. E calha que essa estrutura, por ter dois condutores isolados, essa estrutura consegue propagar, consegue suportar que solução particular? É uma pergunta. Dois condutores isolados, que solução pode aparecer aí, dependendo da fonte que você utiliza, dependendo da frequência com que você excita essa antena? TEM. TEM, exatamente. TEM. Essa é a antena bicônica que talvez um ou outro tenha estudado na graduação. Essa é a antena que muitos utilizam, né, fazendo o limite do θ1 indo para zero e do θ2 indo para π. Quando o θ1 tende para zero, esse cone de cima ele tende a um fio. Quando o θ2 tende para π, o cone de baixo tende para outro fio para baixo. Muitos utilizam isso para justificar, olha, o dipolo tem distribuição de corrente senoidal. A antena bicônica, em muitos textos, é usada para justificar o porquê de se utilizar a aproximação, né, de que a corrente sobre um dipolo ela tem distribuição espacial senoidal. E isso é feito com a solução TEM desse guia. Nos livros, né, se você está interessado na solução TEM, o mais fácil é começar do começo, pegar as equações de Maxwell e resolvê-las já de cara, assumindo a solução TEM. Você não vai... Se você fizer isso, não vão aparecer essas funções de Hankel, não vão aparecer esses polinômios essas funções associadas de Legendre. Não vai acontecer nada disso. Só que aqui a gente já fez isso. Então, a gente consegue mostrar que a solução TEM é um caso particular da solução TM, quando esse Mzinho, essa ordem aqui, e o Ni são simultaneamente nulos. Se você fizer o limite do M e do Ni tendendo para zero, você consegue provar que essa igualdade continua sendo satisfeita. Ou seja, a solução M igual a zero, Ni igual a zero é possível.
e é um caso particular da solução TM. E esse caso particular é uma solução TEM, que é a solução usada na esmagadora maioria dessas antenas bicônicas. Então, o próximo slide é justamente sobre isso. Nós vamos investigar essa solução fazendo o limite do M e do Ni tendendo para zero e vendo o que acontece quando substituímos essa solução aqui dentro, né? E do campo magnético também. Ou seja, vamos achar os modos, vamos achar o campo eletromagnético desse modo particular TEM. Aqui, então, o modo TEM é o modo TM quando o M e o Ni são ambos nulos. Essa solução é possível. Você já podia ter antecipado isso porque você tem dois condutores elétricos isolados. Então, essa solução TEM é possível. E aí, o que eu fiz aqui? Ó? Então, é um desses termos quando o M e o Ni são nulos. É o termo com M e Ni nulos. M nulo, some a variação em φ. Por isso que eu não coloquei aqui, ó. Porque quando o M é zero, o cosseno de Mφ, vai dar 1. Eu não vou colocar 1 aqui, ó. Então, sumiu. Esses caras continuam. Esse cara daqui, essa Hankel, continua, mas todas com graus e ordens nulas. E aí vamos estudar essas funções, lógico, usando um livro de matemática para ajudar, porque eu não vou provar nenhuma dessas propriedades. Então, ó, começamos com as funções associadas de Legendre. Então, por definição, quando a ordem é zero, ela não é colocada. Ela não é colocada. Então, isso aqui, ó, é a função P com grau zero. Isso é o polinômio de Legendre de grau nulo, constante. Então, este cara daqui é 1. Constante igual a 1, independente do argumento. Já essa função não é um polinômio de Legendre. E aí a gente está no livro. Mas se você está no livro, Oi, pode perguntar. O microfone parece estar muito chiado. Não sei se... Ixi. E agora? Continua? Parou. É porque eu estava quase com o nariz na tela. Vocês me desculpem. Agora a Hankel. Vou falar mais baixo. É a Hankel do Shelkunov de ordem zero. Então, lembrando que a Hankel do Shelkunov é a Hankel esférica vezes o argumento. Essa Hankel esférica de ordem zero está associada à Hankel propriamente dita de ordem meio. E se você olhar lá nas propriedades, essa função aqui, Hankel de ordem zero, é a própria função de Green do espaço livre. É proporcional a E elevado a menos JKR vezes KR. Tá? E aí, ó, como tem um KR no denominador e outro KR aqui em cima, fica simplesmente isso daqui. Ó. Olha que beleza. E aí a gente substitui essas funções na expressão anterior. É só isso aqui, ó, que fica do potencial, não, da componente R do vetor A. Tem um termo constante que veio daqui, ó. Esse termo constante veio daqui. Mas como no campo, né, para obter o campo elétrico e o campo magnético, você precisa derivar essa expressão, então isso daqui é arbitrário, porque na hora que você deriva, esse termo some. Então, esquece esse bicho, fica só com isso. E aí você agora é obrigado, né, a ir lá naquela tabela que te dá as componentes do E e do H e fazer substituições. Tem logaritmo, tem cosseno, mas pelo menos não tem mais Hankel, não tem mais polinômio, funções de Legendre. Então, essas derivadas você consegue resolver, né? Ainda mais se está fazendo pós-graduação, isso aí vocês já sabem de cabeça, derivar logaritmo, derivar seno e cosseno, isso para exponencial, isso para vocês é moleza. Vocês conseguem provar quando você substitui essa relação naquela tabelinha
da solução TM, você chega nisso daqui, ó. Campo elétrico só tem componente na direção θ e ela é dada por isso daqui. Enquanto que o campo magnético só tem componente na direção φ e ela é dada por isso. E mais, quando você compara essa expressão com essa, como já foi antecipado, você chega na relação TEM. Ou seja, essa solução é uma onda, é uma solução TEM. E essa estrutura suporta essa solução. Por que essas antenas são banda larga? Repare, o campo TM dessa antena bicônica, ele já se comporta como uma onda esférica, sem que você tenha que estar na região de campo distante da antena. Ele já parte do vértice, ou pertinho do vértice, como uma onda esférica. Ele já parte como uma onda esférica. Ele já tem esse comportamento de onda esférica desde o início. Então, na hora que essa solução desgarra da estrutura bicônica, a transição guia-espaço livre é mais suave. E aí você consegue reduzir a perda de retorno. Ou seja, quase toda a energia é expulsa para fora da antena. Desde que você, lógico, tenha o cuidado de casar a impedância de entrada da antena com a impedância da linha de transmissão que faz a excitação, né? É um detalhe importante, mas, enfim, se você conseguir fazer um bom casamento, a antena não vai atrapalhar o resto. E a consequência física é que você tem uma estrutura banda larga. Se os cones fossem infinitos, a banda disso aí seria infinita. Os cones não são infinitos. Você vai ter que cortar o tamanho dos cones em algum momento. Então, a banda de operação, a faixa de operação, ela não é infinita, mas ela é bem banda larga. Isso daí explica fisicamente o porquê dessas antenas bicônicas. Tem um exemplo de uma antena bicônica, só que agora com a borda arredondada, ó, justamente para fazer a estrutura o mais banda larga que é possível, dado que os cones são truncados, né? Eles não são infinitos. Então, uma estrutura como essa, ela consegue operar em faixas de frequência maiores. É um dipolo esquisitão, bem mais banda larga do que um dipolo comum. E eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Na próxima semana, se tudo correr bem, a gente começa a falar em representação de fontes em coordenadas esféricas. Mais particularmente, como representar uma onda plana, como representar uma onda plana usando funções, né, modos esféricos. Porque um dos problemas que que a gente vai resolver aqui é o espalhamento de uma esfera para uma onda plana. Uma onda plana bate e espalha numa esfera. E para isso eu vou precisar saber como representar uma onda plana em modos esféricos. Então, um dos objetivos da próxima aula é justamente apresentar essas representações de algumas fontes, não todas, né, mas de algumas fontes em coordenadas esféricas. Em relação à antena bicônica, alguma pergunta? Então, pessoal, se não tem nenhuma pergunta, deixa eu interromper aqui a apresentação. Vou parar a gravação, só um segundo.